A terra na qual as primeiras embarcações europeias desembarcaram era densamente povoada de uma incessante variedade de vida animal, plantas e principalmente habitantes. Esses primeiros habitantes estavam divididos em etnias diversas, sendo os povos de língua tupi a maioria no litoral, local onde primeiramente se estabeleceram os estrangeiros, em especial os portugueses. A chegada de Pedro Álvares de Cabral, em 1500, foi o primeiro de muitos contatos que se seguiriam em busca de conhecer a nova terra, seus habitantes e principalmente suas potencialidades lucrativas. Quando colonos passaram a residir nas novas terras, com o objetivo de povoar, colonizar e lucrar, era fundamental estabelecer uma boa relação com os povos nativos, objetivo alcançado com os povos de língua tupi que residiam pelo litoral brasileiro. Os portugueses necessitavam da ajuda dos habitantes nativos para conhecer a nova terra, aprender sobre a geografia do lugar, sobre quais frutos eram comestíveis, como obter fonte de água segura, entre outros inúmeros conhecimentos passados dos indígenas para os portugueses. Sem a ajuda fundamental dos povos nativos nos primeiros anos da colonização, os portugueses teriam, muito provavelmente, morrido de fome e sede. Durante as primeiras 4 décadas desde a chegada dos portugueses ao Brasil, Portugal ainda tentava fundar uma colônia. Tentava porque, até aquele momento, ela ainda não havia sido capaz de efetivar o processo de dominação e conquista sobre aquelas terras. Como grande empecilho ao projeto colonial português, se apresentavam as constantes revoltas e ataques dos indígenas. Mas o que levou os indígenas a se revoltarem contra a presença dos portugueses nas Américas? Para responder essa pergunta, precisamos nos lembrar de como se deu o contato inicial entre portugueses e índios. Inicialmente, foram estabelecidas relações comerciais de escambo e também foram feitas alianças matrimoniais através da prática do cunhadismo. O cunhadismo nada mais era do que uma instituição de origem tupi, através da qual um chefe local estabelecia uma aliança de parentesco com o chefe de outra comunidade, garantindo assim o apoio mútuo e maior poder e ajuda nas guerras através do apoio dos cunhados. Assim, nós percebemos que o cunhadismo era uma instituição muito importante dentro da lógica tupi. Foram justamente o desrespeito a essas alianças forjadas com os indígenas que levaram esses povos a se revoltarem. Ao invés de respeitar essas alianças, os portugueses passaram a atacar as aldeias dos índios aliados para fazer cativos, ocupar essas terras e também obter mão de obra. O resultado, claro, foi a revolta. Os indígenas não concordavam mais em cortar com o Brasil, em fornecer alimento para os portugueses, e se revoltaram atacando as aldeias dos colonos. Diante desse cenário de inúmeras revoltas indígenas e do fracasso do primeiro modelo de ocupação português, as feitorias, que consistia em construções feitas no litoral que serviam como entreposto comercial e armazém das mercadorias que seriam comercializadas nos outros continentes, a coroa portuguesa resolve implementar o sistema de capitanias hereditárias, que consistia na concessão de porções de terras aos chamados donatários. Esses indivíduos deveriam ocupar essas terras com seu próprio investimento e cumprir as exigências da coroa. As capitanias tinham como objetivos principais explorar o potencial econômico da colônia, expandir a ocupação litoral adentro, evitar o acesso de mãos estrangeiras, nesse momento principalmente dos franceses, aos bens da terra e evitar e conter as constantes revoltas indígenas que ameaçavam a viabilidade do projeto colonial. Porém, as capitanias hereditárias também se mostram um fracasso. Isso pela dificuldade e incapacidade dos donatários cumprir com os objetivos já citados, isto é, promover o povoamento, colonização e vigilância da terra, desenvolver as atividades econômicas, conter as ameaças externas, representadas pelos franceses, e as ameaças internas, representadas pelas revoltas indígenas. Para termos uma ideia, apenas 2 capitanias obtiveram sucesso imediato, a capitania de Pernambuco e São Vicente. 5 obtiveram sucesso relativo e 2 não chegaram nem a ser ocupadas pelos seus donatários, tendo a capitania da Bahia
o fim mais trágico para seu donatário, Francisco Pereira Coutinho, que foi morto pelos índios tupinambás na ilha de Itaparica. Diante do fracasso dos colonos e donatários em cumprir com seus objetivos, bem como a ameaça representada pela constante revolta indígena e pela presença francesa e as alianças que estabeleciam com alguns povos indígenas, a coroa portuguesa toma a decisão de intervir de forma mais efetiva na colônia, através da criação de um governo geral no Brasil, com as soluções para resolver o caos e instabilidade colonial contidas no regimento de 1548. Como nós vimos até aqui, o projeto colonial estava ruim. Foi justamente para resolver essa problemática e lidar com a questão indígena que a coroa, através do regimento, optou por criar todo um aparato administrativo através da fundação de um governo geral no Brasil, que seria instalado na capitania da Baía de Todos os Santos, sob o comando de Tomé de Souza. Assim, Portugal orientava pela primeira vez uma política de trato com os indígenas. Esse regimento estava pautado em 3 temas principais, sendo eles a segurança, a mão de obra e a fiscalização dos rendimentos devidos à coroa. Quando nós paramos para ler as disposições contidas nesse regimento, fica claro que cada uma delas vai ao encontro de estabelecer uma forma de convivência com os nativos. Assim, a coroa tensionava conseguir conciliar 2 objetivos aparentemente contraditórios. Por um lado, preservar os indígenas e transformá-los em aliados, e, por outro, ocupar as suas terras e explorar a sua mão de obra. Assim, Portugal procurava resolver os constantes embates entre nativos e colonos, transformando uma questão local em uma verdadeira política de Estado. Para concretizar esse objetivo, a coroa fez uso de uma classificação muito importante: tupis e tapuis. Os tupis seriam todos os indígenas aliados. A eles seria concedido liberdade, terras e pagamento de salário, algo que muitas vezes não era cumprido. Aos tapuias, que seriam todos os quaisquer indígenas que se mostrassem hostis ao projeto colonial, restava-lhes apenas a guerra e a escravidão. Assim, Portugal deixava claro que não ia desistir das suas possessões, tampouco ia abandonar uma guerra que estava sendo perdida contra os nativos. Como foi demonstrado ao longo do vídeo, o encontro entre portugueses e indígenas não foi simples e de modo algum unilateral. De fato, envolve relações muito mais complexas que esbarram na preservação dos povos indígenas e no acesso às suas terras. As medidas adotadas pela coroa portuguesa no regimento de 1548 para lidar com a questão indígena mostra que a revolta dos nativos ganhou proporções preocupantes que ameaçava a estabilidade do projeto colonizador. Assim, se faz necessário pensar e estabelecer formas de se relacionar com os nativos, aspecto que o regimento de 1548 buscou contemplar, sendo um dos primeiros documentos oficiais com esse caráter. Desde o primeiro contato entre portugueses e indígenas, diversas foram as estratégias e políticas adotadas no trato com os índios. Na realidade, foi só à custa de muita luta e sangue que persiste até os nossos dias que os indígenas finalmente viram seu direito de acesso às terras e de existir como povo finalmente ser garantido. Assim, nós gostaríamos de encerrar essa apresentação com um pequeno trecho da fala de Ailton Krenak, no ano de 1987, durante a Assembleia Nacional Constituinte, em defesa do direito dos povos indígenas. Que saiba respeitar um povo que sempre viveu a revelia de todas as riquezas, um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso.